A Verdade Sufocada, parte 27. Recrutamento de jovens. Aproveitando o idealismo dos jovens, sua ousadia, sua esperança de poder reformar o mundo, o PCB reunia grupos e, discutindo política, incutia nos jovens as ideias do Manifesto Comunista de Marx e Engels. As organizações de esquerda, tendo como suporte experientes militantes comunistas, sempre dispensaram especial atenção ao recrutamento de jovens, mesmo aqueles no início da sua adolescência, conhecedores da sua impetuosidade, da alma sonhadora, inquieta e aventureira da juventude. A penetração de ideias subversivas era feita no momento em que o jovem sentia os problemas sociais do meio em que vivia. Todas as organizações deram destaque especial ao setor de recrutamento. Normalmente, esse setor era dirigido por elementos altamente politizados, verdadeiros líderes, de fácil trânsito no meio jovem. Os contatos eram estabelecidos entre os elementos mais permeáveis às novas ideias. Eles eram sondados pelos organismos de fachada das organizações. Por exemplo, a dissidência da Guanabara, DIGB, depois MR8, tinha na sua estrutura os chamados grupos de estudos, GE, especialmente voltados para o aliciamento de jovens. O recrutamento começava geralmente em reuniões sociais, shows, bares, colégios e faculdades. Inicialmente, as reuniões informais sem intenções políticas. Depois, os indivíduos que mais se destacavam eram reunidos para discussões em torno de fatos políticos que haviam causado impacto no âmbito internacional ou nacional. Ardilosamente, o coordenador da reunião induzia o debate, conectando-o com a situação socioeconômica do Brasil e explorando o espírito contestador do jovem contra o sistema. A discussão dos problemas era feita em nível mais amplo. Nessa etapa, distribuíam textos que, partindo dos problemas gerais, se dirigiam aos problemas brasileiros. Esses textos, normalmente escritos e publicados por membros da organização, não davam margens a qualquer discussão. Levavam a pessoa a concluir que o sistema vigente era totalmente ineficiente, incapaz, explorador e corrupto. Adquirida a confiança dos jovens, o líder sugeria uma mudança estrutural no regime vigente do país. Qualquer crise, insatisfação popular e reivindicação de grupos eram estopins a serem aproveitados como ganchos e exploradores explorados para despertar no jovem o desejo de mudar a realidade existente, nem sempre agradável, e criar uma nova condição social. O próximo passo era sugerir aos jovens, aventureiros e reformadores do mundo ideias para concretizar a mudança, a revolução social, inicialmente apresentada como pacífica, para quebrar as resistências e comprometê-los com o grupo. Aos poucos, encantados com a ideia de um mundo melhor, eram envolvidos de forma lenta e ardilosa. Ávidos por mudança, propunham-se, inicialmente, a apoiar a organização.
contribuíam com dinheiro, mantinham material subversivo e militantes escondidos em suas casas, cediam automóveis para deslocamentos e locais para reuniões. Depois, praticavam pequenas ações, como panfletagem, entrega de mensagens, transporte de material e levantamentos. Progressivamente eram escalados para dirigir carros sem saberem o que exatamente seriam feitos. Num crescente, iam se envolvendo em ações mais comprometedoras e perigosas. Perdiam medo e passavam a considerar a questão de honra participar de atos arriscados e ter um bom desempenho perante o grupo. Nessa etapa, era chegada a hora de se firmarem e se afirmarem como guerrilheiros. A organização, por sua vez, os envolvia cada vez mais, até que um dia não só dirigiam carros, mas os furtavam. Quando abriam os olhos, já estavam participando de ações armadas, explosões de bomba e finalmente participavam de um assassinato. Nesse momento... Ô, João, só curiosidade. O Chico Buarque roubou carro na Vila Perdizes, né? Lá em São Paulo. É, roubou, João. Cantor não, João. É cantor. Mas ele roubou carro. E tem ficha lá passar de roubo de carro. Viu, fiote? Fica aí, tava à toa na vida, meu amor me chamou. Eu fui roubar um carrinho pra dar um rolê com meu amor. Ai, mas Zé Ruela. Presta atenção no que você gosta aí, ó. Voltando aqui. A organização, por sua vez, os envolvia cada vez mais. Até um dia que não só dirigiam carros, mas eles os furtavam. Vou ler de novo, João. Vou ler, presta atenção. Quando abriam os olhos, já estavam participando de ações armadas, explosões de bombas e finalmente participar de um assassinato. Nesse momento, descobriam que não tinham mais volta. Largavam a família, o emprego, os estudos e passavam a viver na clandestinidade, usando nomes falsos. Tornavam-se cada vez mais dependentes da organização. Dependiam economicamente dela, ficando sujeitos a praticar qualquer ação para a qual tivessem sido designados. Passavam a viver em aparelhos com pessoas das quais apenas sabiam o codinome. Deslocavam-se por todo o país e perdiam a liberdade. A prática de ações armadas tornava-se rotina. Em muitos casos eram enviados ao exterior para cursos de guerrilha e de capacitação política. Cerca de 150 militantes foram para Cuba, 120 para a China e outros para a União Soviética. Seus princípios se alteravam e se submetiam a condições impostas pela organização. Depois dos cursos, ocupavam cargos de coordenação ou chefia dentro da organização. Nessa altura, sua formação ideológica tinha normas tão rígidas de comportamento que não havia mais volta. Em casos de arrependimento, corriam o risco de serem justiçados. Frente à repressão, esses quadros eram orientados a não se entregarem vivos. Eram ensinados a resistir até a morte. A lavagem cerebral e o comprometimento com as organizações subversivas os tornavam reféns do terror e verdadeiros autômatos. Família, pátria, religião passavam a ser alienações da burguesia. Em suas mentes só havia espaço para convicções ideológicas que eles impregnaram
e que em muitos casos levaram-nos à morte em enfrentamentos com órgãos de segurança. O recrutamento dos jovens talvez tenha sido o pior crime cometido pela esquerda armada no Brasil, pois levou rapazes e moças a crimes hediondos, corrompendo-os e tornando-os verdadeiras buchas de canhão. Manipular criminosamente o idealismo da juventude foi mais uma demonstração de que para a esquerda revolucionária os fins realmente justificam os meios.